de função afim, né? Deixa eu escrever aqui a sequência. Primeiro nós vamos ver ideia de função, que é o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Né? Então, primeiramente, depois nós vamos estudar função, que eu chamo de primeiro grau, ou função afim. Ela escreve desse jeito mesmo, função afim. Terceiro, vamos estudar a função do segundo grau ou quadrática. Ou quadrática. A nossa ordem vai ser isso. Né? E aí eu estou começando ainda nessa ideia de função, porque muitos dos princípios que nós vamos utilizar na 2 e na 3 aqui, ó, na 2 e na 3, vai precisar dessas ideias. Né? Então eu vou voltar para aquela mesma discussão que a gente fez aí na aula passada. Vamos voltar aí e bater na mesma tecla da corrida do Uber, beleza? Vamos aí voltar para a mesma ideia da corrida do Uber. Deixa eu apagar. Professor. Eu? Só dando mais uma adiantada. É porque eu tinha visto um pouco dessa função do segundo grau, só para ter uma curiosidade para ver se eu estava certo. É nessa função do segundo grau que calcula o x do vértice e y do vértice, né? Isso, x do vértice e y do vértice, exatamente mesmo, do segundo grau. Olha só, função do primeiro grau, nós vamos utilizar para entender o comportamento, equações do primeiro grau. Para entender o comportamento de função do segundo grau, função quadrática, nós vamos utilizar equações do segundo grau, que é fórmula de Bhaskara. Vamos utilizar bastante fórmula de Bhaskara. E prepara que o primeiro ano todo, o primeiro, segundo e terceiro bimestre, talvez vocês vão continuar estudando função. O ano vai começar a estudar conjunto, depois função do primeiro grau de novo, depois função do segundo grau novamente, depois função logarítmica, função exponencial e por aí vai. Então vamos aí sistematizar essa ideia de função para a gente avançar um pouco mais. Professor, que profissão assim é a função? Que profissão utiliza a função? Praticamente assim, muitas profissões usam funções indiretamente. Né? Por exemplo, quem trabalha com pesquisa, com estatística, está trabalhando com duas grandezas. Né? Duas grandezas que estão sendo comparadas. Então, sempre vai ter uma que depende da outra. Vai ser uma independente, a outra dependente, né? Mas, geralmente, isso. Médico trabalha com a parte de função, mas não faz esses cálculos. Tem programa, nutricionista, trabalha com muitas variáveis, sei lá, para emagrecimento, para ganho de massa corporal, e por aí vai, né? E aí, nós, para começar a estudar isso aqui, devemos ter em mente que uma função, certo, é uma relação entre duas grandezas. E a palavra grandeza, vocês vão ter que acostumar com essa palavra meio que a força. A palavra grandeza, pessoal, ela significa unidade de medida. A gente tem que ter em mente isso. Estamos comparando duas coisas que podem ser medidas, né? E aí eu comecei a falar da relação de dependência, né? Na corrida do Uber, o que depende e o que não depende de nada. Né? Então a gente viu, né, que o valor, o preço total da minha corrida depende de quantos quilômetros que eu vou rodar. Né? Então, a distância é o meu termo, a minha grandeza independente, né? E, no caso, o preço é a minha grandeza dependente. E aí, para a gente sistematizar e eu falar dois novos conceitos,
eu vou escrever, deixa eu ver bem aqui. A gente viu que o preço do Uber era igual a R$ 5 mais R$ 2 por cada distância percorrida. Beleza? Então, aqui, ó, nós temos o que eu chamo de lei de formação. Essa daqui, ó, eu chamo de lei Essa daqui é a lei de informação. O que é essa lei de informação? Né? Eu escrevi aqui que a gente não vai utilizar muito essa parte aqui do quadro. Eu sei que está meio claro. Deixa eu fechar aqui para vocês melhor. Daí é cuidado. Eu fui direto quebrado. Quase que eu desço. Acho que deu uma melhoradazinha aí, ó. Eu escrevi o comportamento aí, né? O preço é igual a 5 mais R$ 2 por cada quilômetro. Né? E aí, eu comecei a montar a tabela. Comecei a montar uma tabela. Por que eu comecei a montar uma tabela? Porque a gente tem que entender, principalmente quando for fazer paz e e-mail, que uma tabela, ela também é uma forma da gente fazer representações de função. Muita gente tem mania de achar que função só pode ser representada por gráfico. O gráfico é a sua melhor forma? Sim, mas nem sempre. Muitas das vezes é bom usar a tabela. E aí eu vou continuar. Oi. O gráfico também meio que é uma tabela. Você consegue fazer uma visualização, né, geral. Aí. Beleza, então vamos voltar aqui a criar aquela tabela, né? Aqui vai ser a tabela aqui que eu vou escrever ela assim, ó, distância, D de distância, beleza aí, P de preço. Ok? Eu acho que dá para ver bem aí de casa. Né? E aí eu comecei a vou andar, por exemplo, 10 quilômetros. Então a minha distância vai ser o quê? E a distância, eu vou colocar assim, ó, em quilometragem, e aqui o preço em real. A moeda é a moeda real. Beleza? Nossa moeda. Então, a lei de informação é essa. Se eu vou andar 10 quilômetros, né? E aí eu vou fazer bem aqui, ó. Se eu vou andar 10 quilômetros, eu vou pegar a minha lei de informação. Eu vou pegar a minha lei de informação, que é igual, ó. Preço é igual a 5 mais 2 vezes a distância. Então, vai ficar assim, ó, o preço é igual a 5 mais 2 vezes 10. Certo? Então, ó, 2 vezes 10, 20. 1 mais 5, 25. Então, veja bem, se eu andar, né, no caso aí, ó, 10 quilômetros, se eu pedir um Uber e percorrer 10 quilômetros, eu vou pagar quanto? R$ 25. Né, R$ 25. Variável independente, variável que depende. Ela depende da quilometragem para poder me dar o preço. Agora, por exemplo, se eu ando 20 quilômetros, então nós vamos lá, ó. O preço a ser pago vai ser igual a 5 mais 2 vezes 20. 2 vezes 20 mais 5, 45. Então, eu vou pagar aqui R$ 45. Então, eu pago R$ 45. Vou continuar fazendo aí, ó. Vou aumentar aqui, ó. Agora eu vou andar 30 km de Uber. Vamos ver o quanto isso daí vai dar. Então, vai ser o preço final, vai ser 5 mais 2 vezes 30. 2 vezes 30, 60. Com mais 5, 65. Então, eu vou pagar R$ 65. Mas, beleza, professor, onde é que você quer chegar com isso? Sendo que na última aula a gente já conversamos a respeito dessa... Professor, pode falar. por essa lógica, pode-se saber que o preço real aumenta a cada 10 quilômetros? Aumenta 20 a cada 10 quilômetros. A gente pode inferir várias interpretações, né?
várias interpretações. Vocês conseguem ver que, no caso, esses valores são... Nós podemos ter uma interpretação de proporcionalidade, uma proporção de... A cada 10 quilômetros andados aumenta R$20. R$20. Se eu aumento 10 quilômetros, a diferença sempre que vai aumentar quanto? 20. Então, de 10 para 20 aumentou 20. De 20 para 30 também aumentou o quê? Então, é uma constante isso daí. Mas não era a respeito disso que eu queria falar, não. Eu queria falar de duas definições. E essas duas definições que eu quero falar, elas são chamadas de domínio e imagem. Sempre vai ser domínio e imagem. O que significa domínio e imagem? O domínio sempre vai ser os meus números independentes. Então, bastante atenção. O domínio sempre vai ser os meus números independentes. A imagem, que eu vou chamar de imagem, sempre vai ser os números que eu relaciono ao meu domínio. Sem problema, João Vitor. Então, eu vou dizer aqui, domínio e imagem. O domínio sempre vai ser as minhas variáveis, independentes. Ok? O domínio sempre vai ser as minhas variáveis independentes. Sempre vai ser as minhas variáveis. Por exemplo, quem é o meu domínio? 10, 20, 30, 40, 50, 60, o quanto que eu fosse usar. Então, esse daí é o meu domínio. Beleza? 10, 20, 30. Agora, a imagem. A imagem sempre vai ser as variáveis dependentes. Sempre será as variáveis independentes. Professor? Pode dizer. A imagem sempre será as variáveis dependentes. Exato. Fala quem falou comigo, pode falar. A partir disso, se você tiver o D seria o domínio, né? Isso, o seu domínio. Quando você tem a representação de dois domínios ou de dois preços reais, você poderia fazer uma regra de 3 para poder descobrir? Poderia. Daria para fazer uma regra de 3 para descobrir os valores sequentes, porque esses aqui são grandezas inversamente proporcionais, ou diretamente proporcional. À medida que a distância aumenta, o preço também aumenta. E aumenta proporcionalmente. Como assim proporcionalmente? O Heitor falou aqui, professor, está aumentando de 20 em 20. Está aumentando de 20 em 20. Sempre vai aumentar de 20 em 20. Então, por exemplo, se eu não soubesse esse valor aqui, se eu não tivesse a minha lei de informação, eu conseguiria descobrir esse valor? Eu conseguiria descobrir ele de várias maneiras. Primeiro, pela lógica. Segundo, eu poderia fazer uma regra de 3 aqui, Multiplicaria quem? Cruzado. Por quê? Porque são diretamente proporcionais. Beleza? Daria para fazer assim, galera, do jeito que você pensou. Beleza? Aqui é 65. Agora vamos entender o que é a imagem. Então, se eu falei que o domínio, ele é a minha variável independente, por exemplo, o 10, o 25, o 30, a minha imagem vai ser aqueles números que eu relaciono com o meu domínio. Então, por exemplo, meu domínio é 10, 20, 30. A minha imagem vai ser quem? 25, 45, 65. Pessoal, isso daqui é como se fosse um espelho. Um espelho. Como assim? De um lado, eu tenho o domínio, certo? Que é a parte ali principal, independente. E do outro, eu tenho a minha imagem.
Então, cada ponto aqui, ó, do meu domínio, quando ele está na frente do espelho, ele vai ter o quê? Uma imagem. Então, o domínio é 10. Qual é a imagem de 10? 25. O meu domínio é 20. Qual é a imagem do meu 20? 45. O meu domínio é 30. A minha imagem é o quê? 65. Ok? Let's go. Deixa eu ver aqui se eu estou deixando de falar alguma coisa importante. Deixa eu ver. Eu acredito que não. Deixa eu ver. Ah, tá. Só não falei das siglas, né? Então, veja bem, pessoal. Só não falei aqui da... A lei de informação tem alguma coisa que descreve ela? Uma fórmula. Geralmente é uma fórmula. O Heitor perguntou se essa lei de informação tem alguma coisa que descreve ela. Geralmente é uma fórmula. Mas lembra que eu falei, né, que uma função também ela poderia ser escrita, ela poderia ser escrita por meio de um texto, ela poderia ser falada. Então essa lei de informação ela pode ser tudo isso. Beleza? Pode ser escrita, pode ser... Acabou a aula, gente? Que horas acaba, por favor? 11 horas? Acho que é 10. Gente, que horas é a terceira aula, né? Ah, tá. Peraí, Acaba... deixa eu ver aqui. Que horas que acaba? Peraí que eu vou ver aqui. Acaba 10 e... Nossa, tá embaçada a imagem, peraí. 10 e 10? Embaçou a imagem aí? Ainda não apareceu. Não, então vamos continuar. Acaba 10 e 10. 10 e 10. Oi? 10 Acaba e 10. 10 e 10. Acaba. 10 e 10, né? 10 Mas e eu 10. não tenho aqui, professor. O meio de informação, geralmente representado por fórmula. Geralmente representada por fórmula. Então, galera, né? Aqui foi uma representação por meio de tabela. Eu vou apagar essa parte aqui e vou fazer uma representação por meio de gráfico. Né? Vou fazer agora em um plano cartesiano. Eu vou apagar primeiro. Deixa eu mandar ver aqui. Então, essa primeira representação que eu fiz foi por meio de tabela, né? Agora eu vou fazer a mesma representação, mas só que agora em um plano cartesiano. No plano cartesiano, ficou torta essa linha? Isso aqui porque eu matei as aulas de desenho quase tudo na faculdade. Aí não aprendi. Arrependimento. Galera, a representação por meio aí do plano cartesiano vai ser o seguinte. As minhas variáveis, o eixo, né? O eixo que fica deitado na horizontal, eu vou dizer que esse eixo é o eixo independente. Beleza? Então, o meu eixo independente fica as minhas variáveis independentes. Então, esse eixo é conhecido como o eixo das abscissas, eixo das variáveis independentes, certo? Então, esse eixo aqui, ó, eu vou chamar ele de distância. Eu vou chamar ele de distância. Eixo independente, eixo das abscissas. Por isso que é importante vocês lerem o livro, porque eu vou colocar essas questões aí de certo e errado. Então, isso aqui é o eixo das abscissas, eixo das variáveis independentes. Do outro lado, eu tenho aqui o preço. Do outro lado, eu tenho
o preço. O preço, ele é chamado de eixo das ordenadas. Então, olha só. Vertical, eixo das ordenadas, ou então eixo das variáveis dependentes. Então, no chão, independente, em pé, dependente. Eixo das abscissas, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Beleza? E aí lá eu coloquei aqui, né, a distância, né? 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Beleza, galera? O que eu fiz aqui, ó? 10, 20, 30, 40. Fiz uma quilometragem. Eixo das variáveis dependentes. Eixo das ordenadas. O primeiro valor deu quanto? 25, né? 25, 45, 65. Então, aí eu começo a relacionar. Eu começo a relacionar igual batalha naval, né? Como é que é a batalha naval? Eu escolho, eu quero virar um navio que está, sei lá, na casa 7, no eixo, sei lá, B7. Aí você vai lá no B, no 7 e vira para ver se é aquilo. Aqui do mesmo jeito. Olha só. Quando eu andei 10 quilômetros, eu gastei quanto? R$ 25. Então, eu vou relacionar. Eu vim aqui no 10, ó. Subir. E vou lá no 25. Então, essa daqui foi meu primeiro valor. Quando eu andei 10 quilômetros, eu paguei 25 mangos. Beleza? Agora o outro aqui, ó. O outro é aqui, ó. Quando eu andei 25 quilômetros, eu gastei R$ 45. R$ 45. Beleza? Quando eu andei 30 quilômetros, eu gastei R$ 65. E aí vai até o infinito e até onde seu bolso der para pagar um Uber. Beleza? Depois que eu fazer isso daqui, ó, eu vou fazer uma reta. Eu vou ligar. É uma reta. Se não ficar muito reta, perdoe. E aqui teria que ser assim, ó. Isso aí é uma reta. Não ouse falar que não é. É uma reta. Agora, mas se não faz sentido aqui, ó. Se eu andar na minha origem 0 quilômetros, eu vou pagar quanto? Nada. Se eu não vou pagar nada, então seria essa daqui a representação gráfica. Beleza? E aí eu perguntava para vocês, qual é o domínio? Qual é o domínio? Aí vocês vão responder da seguinte maneira. Olha como é que escreve. Olha como é que escreve o domínio. O domínio é igual. Agora, quem é o meu domínio aqui, ó? 10, 20, 30, 40 e aí vai. Então, 10, 20, 30, 40. E aí vai até onde? Vou colocar só até o 40. Aí se eu perguntar, qual é a minha imagem? 25, 45. A minha imagem vai ser quem? 25, 45, 65. Você botou 40 e 85. 85. Então vai ser, ó. 25, 45, 65 e tem que colocar mais uma, que vai ser 85. Agora, galera, Professor, eu. só uma curiosidade. Nessa linha que você traçou, tipo, na diagonal, por meio,
dá para perceber que ela transforma em um triângulo, né? Tipo, se for colocar. Poderia fazer como se fossem relações métricas em um triângulo? Um lado proporcional ao Exatamente, outro? Valeriano. Essas linhas aqui, ó, a gente consegue montar um triângulo, certo? Igual você falou. Esse triângulo, por exemplo, ó, um triângulo bem aqui, ó. Um triângulo bem aqui. Aí eu pergunto para vocês, aqui é um triângulo retângulo. Aqui é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo bem aqui, ó. Qual é o comprimento desse cateto? 10. 10, ó. 10 quilômetros. 20 menos 10. Esse comprimento aqui, ó. Olha só. Vale 10. De 10 eu pulei para 10. Esse cateto vale 10. Agora, esse outro cateto aqui vale quanto? 10. Vale quanto? 10. 10? Será? Olha só. Ele vem 20. daqui, 20. ó. Ele vale 20. A 20. E agora eu consigo calcular a minha hipotenusa. O que essa hipotenusa significa? Vamos saber agora. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que a minha hipotenusa elevada ao quadrado, que eu chamei de x, vai ser igual a 10 elevado ao quadrado mais 20 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, 100. 20 elevado ao quadrado, 400. 400. 100 mais 400, 500. Então, vai ficar assim, ó. X vai ficar 500. 500. Vai colocar o resultado, viu? Raiz quadrada de 500. Eu acho que é... Raiz quadrada de... Dá 22,36 aproximadamente. Quanto? 22,36. Então, a hipotenusa seria mais ou menos a média de preço, hein? Peraí. Isso, 22,36. Agora eu pergunto para vocês, né, o que seria, no caso aqui, ó, a minha hipotenusa? A minha hipotenusa eu posso encarar como uma taxa de variação. Eu posso encarar como uma taxa de variação que está tendo aí para cada, né, quilometragem que eu ando, né? Agora, se vocês observarem aqui, a minha hipotenusa, ela não fica em valores exatos. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu andei 10 quilômetros e paguei 25. Aqui eu andei 20 e paguei 45. Agora, olha só, entre 10 e 20, eu tenho 10,1, 10,2, 10,3, né, 15,7, 15,8. Então, eu tenho números quebrados. Então, essa variação, né, que é a hipotenusa, que é 22,36, ela representa justamente essa variação, né? Mas, geralmente, a gente aqui, ó, não vamos calcular a hipotenusa. Professor, então, esse 22,36 seria mais ou menos a média entre quilômetro e preço? Não, para a gente saber a média, não. Seria a taxa de variação. O tanto que essa função varia de andar para andar, de quilometragem a quilometragem. E aí, para a gente saber o tanto que isso varia, o modo mais correto da gente calcular essa taxa de variação, que vocês vão ver bem mais na frente, que isso é chamado de derivada, né? Para eu saber a taxa que a minha função varia. Vocês falaram que ela é 20. O preço varia de 20 em 20. Se eu não sei o tanto que isso varia, se é uma função mais complexa de examinar, o que eu faria? Eu faria o seguinte, ó. Eu calcularia aqui, ó, 20 e dividiria por 10. Então, se eu pego aqui, ó, 20 e divido por 10, que é quem? O meu eixo das ordenadas dividido pelo meu eixo das abscissas.
Se eu pego 20 dividido por 10, vai dar quanto? 2. O que esse 2 significa? O 2, ele significa o valor que é cobrado por cada quilômetro rodado. Sacou? Esse 2 é a minha taxa de variação. Então, esse 2, ele significa, né, que andou 10 quilômetros, andou 1 quilômetro, R$2. Né, andou 2 quilômetros, R$4. Ele representa justamente isso. Tá bom? Mas esse é assunto para algo um pouco mais avançado que nós vamos ver. Mas o triângulo é justamente isso. Beleza, Valeriano? Galerinha, a gente tem essa parte dessa compreensão que vai lá das primeiras páginas, né, de sua noção de função. Eu acredito que para essa parte, para a gente ter... Eita, bati aqui. Eu acho que para essa parte, para a gente ter uma noção geral, porque até agora eu fiz esses cálculos aqui, mas a única coisa que eu quero que vocês entendam até o momento, né, o que é uma função, o que é o eixo independente, o que é o eixo dependente, o que é domínio, o que é imagem, certo? O que é essa taxa de variação, como que eu faço uma representação de uma função no gráfico, como que eu faço a representação de uma função na tabela, e por aí vai. Na próxima aula, nós vamos entrar aí na função do primeiro grau, ou então função afim. Mas para que a gente comece bem, né, eu vou pedir o seguinte para vocês. Eu ainda não postei, mas eu vou postar. Tá bom? Então, vocês têm aí, ó, a quarta atividade, referente a NT2. Certo? Referente... Não, é porque eu sou 0 quando muda de bimestre. Eu coloco atividade 1, 2, 3, NT1, 4, 5, 6, NT2. Então, a quarta atividade... Quarta atividade, página 250. Página 250. Beleza? Ainda não coloquei, ela vai continuar sendo entregue da mesma maneira. Para quem quiser ir adiantando aí, todos os exercícios, viu? Todos. Professor. Tem que treinar bastante. Vou fazer a chamada. Professor, geralmente é utilizado o gráfico de linhas nessa parte? Geralmente, ó, em função, como a função ela exige uma certa continuidade, geralmente nas funções a gente só usa gráfico de linhas. Se você usar gráfico de barras, gráfico de colunas, fica uma representação errada. Por que fica uma representação errada? Mas aí entra numa definição matemática a nível superior. Porque você colocar uma função em gráfico de coluna e gráfico de barra, o erro é que você está misturando, né, dados discretos, e aí você precisaria saber o que são dados discretos, misturando com dados que têm continuidade. E aí a gente não pode colocar, geralmente, gráfico de coluna, gráfico de barra, para falar de função. Ok. São os gráficos que a gente usa em estatística. Por exemplo, o eleitorado, não sei quantos por cento voltou em determinado candidato, não sei quantos por cento voltou em outro candidato, né? Essa representação assim... Isso daqui, gente, não é função. Olha só, você tem aqui, ó, esse gráfico, e aí você tem lá as colunas. Desse jeito assim, ó. Você tem um gráfico e você tem umas colunas. Isso não é uma função, beleza? A função, ela tem que ter uma continuidade.
certo? Como se fosse... E aqui, ó, esses gráficos aqui, ó, eu chamo essas colunas aqui, ó, de resultados discretos. Ele não está avaliando isso ao longo do tempo. Ele está avaliando isso daí em determinada época. Aqui ele fala 2010, 2012, 2013, por aí vai, né? Ele coloca alguns dados. Geralmente não. Isso daqui a gente usa em estatística, probabilidade, mais para a parte ali de interpretação. Função geralmente vai ser gráfico de linhas. Gráfico de linhas. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidão. Galera, hoje ficou de boa a visualização no quadro? Eu achei tranquilo. Ficou borrou? Foi. Você vê que grande, né? Não travou também. Naine, vamos lá, Alicia, Ana Clara, Angeline, Arthur. Professor, essa parte peca muito na questão da representação, né? Que se você errar no cálculo, a representação fica errada. Isso. E na interpretação, porque esses exercícios eu vou explorar muito a interpretação, porque no PAR, gente, eles não ficam pedindo para você calcular. Eles pedem uma interpretação que ela não está explícita, ela está implícita. Tu tem que inferir, né? Você tem que forçar a barra para entender o que aquele cara está falando naquele texto. Né? Por exemplo, ele vai dar um gráfico igual esse do Uber e vai falar assim, ó, o preço, a taxa de variação da quilometragem que afeta o preço é igual a 2, aí você teria que ver lá, é 2. A cada quilômetro, 2 pontos, digamos assim. Deixa eu terminar a chamada, bateu o sinal. Daniela, tá aí. Eduardo, Emanuele, Enzo, Gabriel. Gabriel. Presente. Giovana Maria, Guilherme Pazini, Valeriano. Presente. Valeriano, depois do Valeriano vem Heitor, João Pedro, João Vitor, Leonardo. Presente. Samuel. Galera, estuda esse conteúdo a todo vapor, porque ano que vem é isso, viu? Ano que vem vocês vão precisar muito disso. Samuel, Vinícius, leiam um livro que lá tem muita informação importante. Arrocha nessa parte aí, para ano que vem vocês irem preparadaço para o ensino médio. Isso daqui vocês vão ver demais, beleza? Então, excelente semana para vocês. A gente se encontra na próxima aula e aí eu vou formalizar o exercício que eu escrevi ali, tá bom? Tchauzinho, galera. Até a próxima. Falou, professor. Valeu.